Olá! Estamos aqui todos juntos outra vez. Juntos fisicamente. É verdade. Yes. Continuamos juntos esta semana com o Geek Show. E se perguntar o que é que vocês andaram a ver, nós estivemos juntos a semana toda. Portanto, tu sabes exatamente o que é que nós andámos a ver. Exatamente, mas o pessoal não sabe. Andaram a ver alguma coisa que não tivessem contado? Por acaso acho que não vimos nada. Pronto, vimos o Missão Impossível Fallout, mas não vamos falar disso porque Já falámos no... fizemos o depois dos créditos literalmente há 2 minutos. Portanto, não vamos falar disso na obsessão da semana desta semana. Mas sabemos que tu, Daniel, viste qualquer coisa. Eu segui o vosso conselho, a vossa sugestão, e vi-o na net, da Netflix, e realmente é muito bom. Yeah. É muito bom e é muito diferente. Yeah. Eu não digo que é um stand comedy, porque é mais do que isso. Yeah. É um espetáculo muito pessoal. É. Eu não lembro o nome dela e... É a Hannah Gadsby. Pronto. Yeah. E eu nunca tinha ouvido falar dela antes. Nós também não. Mas é um espetáculo muito pessoal. É quase como um espetáculo entre amigos, né? Em que ela partilha as dores dela e meio que ridiculariza tudo o que ela passou de mal, mas não é ridicularizar no sentido de que não teve importância. É rir da situação. Sim. Ao mesmo tempo que ela fala a sério, e quando fala a sério, o espetáculo está muito bem construído, porque nós podemos estar a rir tanto e ela de um segundo para o outro muda para algo tão sério e tão forte. Ela conta tudo o que ela já passou. E cai-te a lágrima mesmo. E ela depois, outra vez de um segundo para o outro, está a fazer uma piada e tu riste. Yeah. E essa facilidade em mudar de tom está muito bem conseguido. Yeah. Sem dúvida. Portanto, também eu aconselho a vocês, se ainda não viram, na net, está na net. Yeah. Desculpem lá, mas eu tinha que fazer essa piada. Eu tinha que fazer essa piada. Nós já nos rimos muito com essa piada. Na net? Onde é que viste? Na net? Mas vejam na net, porque é uma viagem super cómica, super triste, super realista e super importante. Exatamente. Precisamente. É muito importante que vocês vejam, porque vocês vão se rir muito e vão também pôr muito a mão na consciência. Yeah. Eu vi, não quero alongar demasiado com isto, mas eu vi o stand-up dela e senti-me desconfortável e senti-me, eu já fiz ou já pensei coisas destas e foi doloroso confrontar-me com isso, mas são dores de crescimento e eu sinto que cresci como pessoa porque vi aquilo. Ensina e é bom. Yeah. Ensina e é uma visão do futuro, daquilo que o ser humano, para onde nós estamos a caminhar. Exato. É cada vez mais honestos, cada vez mais com a aceitação do próximo, entre aspas. Sim. Exato. Yeah. Portanto, Eu concordo. É um stand-up a ver, está na Netflix, não custa nada, vocês já pagam a mensalidade da Netflix. Exato. Portanto, não custa nada, não vou pagar mais por isso. Yeah. Portanto, vejam na net. Yeah. Nós vamos falar hoje neste Geek Show sobre Marvel, MCU. Nós, na semana passada, vocês de certeza que ouviram o programa, né, de certeza absoluta, nós falámos sobre, já ficou meio que oficial que a 20th Century Fox vai mesmo ser adquirida pela Disney. Nós falámos sobre o que é que este negócio representa para a indústria e as propriedades que vêm para a Disney agora. Neste episódio vamos falar especificamente sobre Marvel, sobre o que é que os heróis da Marvel que pertenciam à 20th Century Fox, o que é que eles podem trazer para o MCU. E vamos falar de tudo isso depois da intro. Bem-vindos ao Clube Geek Show, programa do Clube Geek, onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Daniel, estou aqui com a Sara e com o Gui. Olá! E hoje vamos falar sobre MCU, portanto, o que é que o X-Men e o Quarteto Fantástico podem trazer para o MCU. Alguém quer ter a palavra?
é uma grande mais-valia para a Marvel ter controlo destas propriedades cujos direitos antes pertenciam à Fox. Sobretudo porque os melhores vilões da Marvel neste momento estavam a ser controlados pela Fox. Fosse o Doctor Doom, fosse o Galactus, fosse o Annihilus, estávamos a falar disso há pouco. São vilões com histórias narrativas, com linhas narrativas muito populares dentro da banda desenhada, aos quais agora a Marvel tem acesso e que de certeza absoluta vai usar daqui para a frente em muitas histórias. Inclusivamente, nós já andamos há muito tempo a suspeitar que eles vão introduzir os Skrulls nisto, mas ainda havia a dúvida até que ponto é que eles vão conseguir usar os Skrulls na sua inteireza, porque os Skrulls também começaram como vilões dos Fantastic Four, e portanto agora não há dúvida nenhuma que eles vão poder explorar, eles vão poder realmente esticar as pernas e fazer tudo o que lhes apetecer com estas propriedades que agora ganharam. Sim, e tu disseste uma coisa interessante que é a 20th Century Fox tem os melhores vilões da Marvel. E isso é muito interessante. Porque não é tanto pelos heróis, obviamente que é bom de nós termos o X-Men e o Quarteto Fantástico, mas o Quarteto Fantástico finalmente podemos ter um filme decente do Quarteto Fantástico. Mas é mais interessante porque a Marvel vai ter acesso aos melhores vilões que a Marvel tem. Sim. Principalmente Doctor Doom, que é talvez um dos melhores vilões da Marvel. É um dos melhores vilões de sempre. Exatamente, e é o que tem mais peso nas narrativas da banda desenhada. E o Galactus, que é aquele super sumo, pronto. E é também curioso, íamos um bocadinho para trás no tempo e nos lembrarmos que o Ego era da 20th Century Fox e a Marvel teve que fazer um negócio com a 20th Century Fox para ter o Ego no Guardiões da Galáxia 2. Sim. Né? Certo. Portanto, agora acabaram os deals, os negócios, tem apenas que se contentar com a Fox, hoje aquilo já está mais ou menos entre família, né? Com a Fox. Apesar de também a Fox continuar a ter bons vilões, como o Venom e outros, mas trazer o Doctor Doom e o Galactus pode mudar muita coisa no MCU. Pode, sem dúvida. Sim, eu acho que até agora só o facto dessas propriedades estarem com a Fox e não com a Disney. Ok. Eu antes, quando disse Fox, era Sony. Sim, Sony, certo. E agora torceu-me aqui algo no cérebro. Sim. Cruzaram-se os circuitos. Portanto, quando eu disse antes que a Marvel já tinha mais ou menos um negócio feito com a Fox, era com a Sony, está bem? Sim. Continua, Sasha. Tudo bem. Sim, só o facto dessas duas propriedades estarem separadas, acho que fazia quase impressão a imensos fãs de Marvel haver essa separação, toda a história da Scarlet Witch e do Quicksilver terem um background completamente diferente. Isso fez impressão a muitos fãs. E eu acho que agora, passando esta fase, as coisas já fazem sentido para os fãs e acho que toda a gente fica feliz com isso. Eu acho que neste momento nós já tivemos alguns filmes de X-Men que foram muito bons, mas foram um ou outro, lá está, foram se calhar 2 que foram muito bons e depois o resto foi assim um bocado... Mas podemos dizer que foram 3 bons, pelo menos na minha opinião, o primeiro, o segundo e o First Class. E eu digo que o First Class foi o melhor deles todos. Sim, o First Class para mim é o meu preferido dos X-Men. Eu também gosto bastante do segundo, o que vem a seguir ao First Class, que é Days of Future Past. Sim, mas quando eu digo segundo, não é o segundo dos anos 2000 lá. Sim, eu sei. Exato. Estás a falar do X2. Exatamente. O título era X2. Exato, sim. Eu desses, não sei porque, nunca fui assim muito fã. Gosto mais destes recentes, mas o Apocalypse não gostei. Não, também não. Não gostei muito. Teve momentozinhos, mas não gostei. Mas só o facto dessas propriedades todas agora passarem para a Disney Marvel, acho que tenho muito mais confiança naquilo que eles podem fazer com isso. E lá está,
dentro do canon é super importante. Portanto, boas coisas vêm, sem espero dúvida. eu. Eu proponho, antes de entrarmos aqui no que eu acho que vai ser o sumo da nossa discussão, que são os X-Men e os Fantastic Four, antes de entrarmos nisso, só mencionar aqui mais 2 ou 3 personagens que também vêm com a Fox, dos quais nós ainda não falámos, ou que eu acho que vale a pena mencionar com um bocadinho mais de atenção. Por exemplo, talvez seja desta que vamos ver um filme bom do Gambit. Mas o Gambit é X-Men? Sim, o Gambit é X-Men, mas a verdade é que nunca o vimos e agora temos a oportunidade de o ver num filme a solo bem feito. Ele não tem necessariamente de estar preso ao X-Men, apesar de ele ser um mutante. Portanto... Isto é uma boa discussão para nós termos já daqui a pouco, porque os X-Men são tantas personagens. Será que a Marvel vai fazer filmes a solo? Eu acho que não. Já lá chegamos, já vamos falar disso. Temos o Surfista Prateado, que por si só, mesmo que não esteja associado ao Galactus, é uma personagem muito interessante. O Surfista Prateado, ou Norrin Radd, era um cidadão de um planeta alienígena, foi apanhado pelo Galactus para ser o seu arauto, mas ele tem narrativas inteiras que não estão associadas ao Galactus. Por exemplo, na banda desenhada original do Infinity Gauntlet, que é aquela na qual o Infinity War do cinema está muito baseada, aquela cena que nós vemos do Bruce Banner, do Hulk, a cair pelo telhado do Doctor Strange, é o Surfista Prateado originalmente. Sim. Temos também o Kang, o Conquistador. Não sei qual é esse. É um dos principais vilões dos Fantastic Four, que faz muito... Está associado, sobretudo, a histórias de viagens no tempo, se eu não me engano. É um dos grandes... Para além de ser um vilão do Quarteto Fantástico, também esteve muitas vezes envolvido com os Vingadores, portanto, há uma data de narrativas associadas a isso. Temos também os Shi'ar, que são outro grande império galáctico, a par dos Skrulls, a par dos... Há outros... Tens o Chitauri... Tens o Chitauri, tens os Skrulls e tens os Shi'ar. Os Shi'ar estão habitualmente associados aos X-Men, mas de certeza que agora podem entrar no... Sim, os Shi'ar estão muito ligados à Fênix Negra. Exatamente. Aliás, eles, neste filme que a Fox vai lançar para o próximo ano, vamos ver se vai lançar, mas está agora em filmagens, os Shi'ar estão de facto no filme, fazem parte integrante da história do filme. Certo. E estão muito ligados à Fênix Negra. Portanto, sim, e a Fênix Negra, não é? A própria Fênix Negra, sim. Também por si só é uma vilã. Sim. Sim, exato. Adicionalmente, também temos o Annihilus, que, como eu disse ao início, foi um vilão introduzido com o Quarteto Fantástico. Ele vem da zona negativa e nas bandas desenhadas é a linha narrativa associada a essa invasão do Annihilus que originalmente junta esta versão dos Guardiões da Galáxia que nós conhecemos. Portanto, definitivamente ele também vai ser uma personagem no panorama cósmico da Marvel agora para o futuro. E pronto, acho que era assim de renome, mas há muitas outras personagens, mas de renome era estas que eu queria chamar a atenção. Sim, acho que nós devíamos deixar o X-Men para o fim. Está bem. Boa, porque é isso que é o grande sumo disto tudo é o X-Men. Vamos falar sobre o Quarteto Fantástico. Ok. Boa. O Quarteto Fantástico teve, sem ser o filme dos anos 90 que nunca saiu, mas está no YouTube, vocês podem ver. Sem contar com esse filme, ele teve 2 filmes, no dos anos 2000, depois teve em 2015, 2014, aquele filme que ninguém gostou. Sim, exato. 15 possivelmente. 2015, não é? Sim. E agora finalmente nós poderemos ver um filme como deve ser do Quarteto Fantástico. Eu estava a ver um Quarteto Fantástico muito na pegada do Guardiões da Galáxia, talvez. Aquelas gajos sempre a picarem-se uns aos outros. Acho que é muito isso. Sim. E a família, daquele núcleozinho. Sim. Aí o que eu estou talvez mais entusiasmado para ver é um filme do Quarteto Fantástico. Porque, como a Sara disse,
nós já tivemos bons filmes de X-Men, não foram todos maus, portanto nós já temos boas histórias de X-Men, os X-Men já foram tratados como deve ser no cinema. Podem ser tratados melhor, mas já foram tratados como deve ser. O Quarteto Fantástico ainda não foi tratado como deve ser no cinema. Verdade. Portanto, nós agora temos a oportunidade de ver um filme como deve ser o Quarteto Fantástico e o Quarteto Fantástico a ser adaptado como deve ser. Sim. Sim, porque, ai meu Deus, tipo, os filmes que saíram do Quarteto Fantástico, tanto um como o outro, são a coisa mais genérica, mais sem graça, mais desenvolvimento de personagens zero. Aquele Dr. Doom, meu Deus, é a coisa pior que já se viu. Apesar de eu ter gostado do Surfista Prateado. Eu gostei do Surfista Prateado, mas ele não teve mesmo muito tempo de antena. Não, até nem me lembro bem da personagem dele. Mas sim, tipo, acho que já merecemos um bom filme do Quarteto Fantástico. Uma coisa que não seja genérica, lá está, eu nem sei como é que eles haveriam de adaptar, mas uma coisa muito específica, muito específica. Eu tenho uma ideia muito específica. Ok. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa antes de eu entrar no meu pitch. Desenrola. Ok. Então, para ser... E vamos tentar como deve ser isso. Para estar ouvir confortável. Ok. Então, para ser... full disclaimer, esta teoria não é minha. Eu vi é das internets e esta versão desta teoria veio especificamente de um youtuber que eu gosto muito chamado Robert Chipman. Ele tem um canal chamado Movie Bob que vocês podem ir ver e subscrever depois de subscreverem ao canal do Cube Geek. Exatamente. Portanto, isto é baseado numa série de vídeos que ele fez. Mas imaginem o seguinte, num dos próximos filmes da Marvel, seja ele qual for, na cena de pós-créditos, estão os Vingadores em Nova Iorque a tomar um café e de repente vem a notícia de que se materializou um objeto em órbita por cima da Terra. Esse objeto começa a despenhar-se na Terra, eles metem-se nos seus fatos, vão lá tentar intervir na situação e descobrem que é um Space Shuttle dos anos 60 da corrida ao espaço que está a entrar pela atmosfera e que vai é muito planeta dos macacos, meu. E que a Terra no Rio Hudson. Ok. Começa a chegar a polícia, começam a chegar os bombeiros, está lá o Hank Pym. Ok. Está lá o Hank Pym que olha para aquilo e diz: não pode ser. E de repente um braço cor de laranja parte uma janela e pronto. E é essa a cena pós-créditos. Isso era muito fixe. Isso é giro. Isso era muito fixe. Pois é. O filme propriamente dito do Quarteto Fantástico não começa com esta cena. Começa nos anos 60. A história começa nos anos 60. Sim. E começa com a história clássica, com a origem clássica do Quarteto Fantástico. Okay. Tens a história do Reed Richards, que é um cientista, a mulher dele, a Sue Storm, que também é cientista. O irmão adolescente dela, que é um miúdo... É um miúdo muito desafogado, pun intended, e o piloto amigo deles, o Ben Grimm. E o Dr. Doom também está lá? Não. Ok, fixe. Não. Vou continuar, já lá chego. Depois, tal e qual como a origem deles, o governo americano não quer que o Reed faça uma experiência qualquer, ele decide que quer fazer a experiência, leva os amigos todos, por razões, para dentro de um Space Shuttle, metem-se no Space Shuttle, fazem uma viagem não autorizada e ele está todo lá contente no espaço a fazer aquilo, a fazer a coisa que ele faz. Por algum motivo ou outro, acontece uma coisa no espaço, eles entram para uma dimensão diferente, que o Reed Richards apelida de zona negativa, mas que nós já reconhecemos como sendo uma daquelas dimensões que vimos no Doutor Estranho. Okay. Até pode aparecer lá o Annihilus, lá está, como eu estava a falar há pouco, ele é um dos principais vilões dos Fantastic Four. Da zona negativa. Zona negativa. Ele existe nessa zona e é na zona negativa que eles ganham os poderes deles. Ok. Pronto, eles ganham os poderes, ele consegue sair da zona negativa, mas quando sai da zona negativa estão transportados para os tempos modernos. Ok. E aterram em Terra atualmente, na cronologia atual do MCU. Ok. Quem é o vilão desse filme então? Já lá chego. O filme ainda não acabou. Portanto, eles aterram
A Terra? Não, Isto é o primeiro terço do filme. Isto é o primeiro terço do filme. Ok, Isto são os primeiros 20 minutos do filme. Ok, continua. Para caracterizar aqui um bocadinho das personagens, o que é que eu acho, o que é que o Robert Chapman acha que é tão interessante neste setup desta história, é que tu tens o Quarteto Fantástico foi, apesar de toda a gente conhecer o Capitão América, toda a gente conhecer o Homem-Aranha e o Wolverine e o X-Men, a verdade é que o Quarteto Fantástico foi a primeira grande propriedade da Marvel nos anos 60. Porque na altura toda a gente estava a fazer coisas sobre super-heróis e vilões e a Marvel acertou ali numa mina de ouro que era explorar as relações familiares de um grupo de heróis. E a maior parte das narrativas deles não eram tanto sobre as aventuras deles, era mais como é que eles se relacionavam uns com os outros. Apesar de, e para além disso, é uma cena, o Quarteto Fantástico vem daquela época dourada do cinema, da banda desenhada, quando eles ainda têm poderes um bocado tolos e têm muita silliness associada às bandas desenhadas originais deles. Transportá-los dessa época, nesta narrativa dos filmes, transportá-los dessa época e pô-los agora, é uma maneira giríssima de tu contrastares essas duas épocas. Tu tens estas personagens que vêm dos anos 60, põe-las agora, podes fazer piadas de peixe fora d'água até ao fim dos dias, podes trazer uma estética de anos 60 para o MCU atual, como tu estavas a dizer, Sara, uma coisa muito, muito específica, um visual muito específico, retrofuturista, com eles com patilhas, com calças à boca de sino, atualmente. Mas mais interessante ainda do que isso é como é que estas personagens se veem agora. Porque, vamos ver personagem por personagem. Tu tens o Reed Richards, que é aquele pai de família americano dos anos 60, com os seus valores tradicionais muito fixos, muito vincados, que é o homem das morais e das boas maneiras, e this is the way it should be. Sim, e que eu devo dizer que o cast dele no último filme que foi feito dos Fantastic Four era basicamente o único cast que funcionou. E ele era muito giro para fazer, mas pronto, agora já não se aproveita. Mas imagina uma caracterização de Reed Richards atualmente como se ele fosse o Don Draper dos Mad Men. Aquele género de personagem muito reacionário, muito antiquado, que se vai dar mal nos tempos modernos. E tu consegues fazer um comentário giríssimo a esse género de ideologia, esse género de mentalidade, pondo-o agora. Sim. E não é a mesma coisa que eles fizeram com o Capitão América, porque o Capitão América já era a melhor pessoa sempre. Exato. E portanto ele mesmo quando é transportado para fora do seu tempo, eu estou a ver os filmes do Star Wars, isto é tudo espetacular, a comida é ótima. Não. O Reed Richards é diferente. É tudo uma merda. É tudo uma merda. Esta juventude estragou tudo. Um homem jovem com isso. Exato. Portanto, lá está, quase a antítese do Captain America. Precisamente. Ele está desiludido com o futuro. Não era este futuro que ele estava a tentar construir. Sim. E tens toda a narrativa de um homem rígido que tem de aprender a ser flexível e tens a personagem do Reed Richards que se estica. O panozinho. Eu sei. Por outro lado, e portanto, já na banda desenhada original, o Reed Richards, uma das principais motivações dele era a culpa de ter transformado o amigo Ben Grimm. Ele agora sente culpa por ter transportado a família fora daquela América idílica, daquela literal Golden Age, para este mundo atual no qual ele não se revê. E pá, isso são temas interessantes e novos, fresh. Estou a ver isso a funcionar. Portanto, tu agora tens o Reed Richards a tentar curar a situação, a tentar resolver um problema e ele a tentar transportá-los de volta para o passado. Ou então a tentar mudar a realidade atual para como era de antes. Estás a dizer que o Quarteto Fantástico vão ser os vilões? Não necessariamente, mas o que esta premissa te dá é teres aqui um arco narrativo muito giro para estas personagens. Um conflito interno das personagens. Precisamente. Agora pensa nas outras personagens. A Sue Storm, ela deixa de ser a dona de casa, ela deixa de ser aquela mulher que está sempre na sombra do marido, porque agora isso já não tem de acontecer. Exato. Ela já não tem de ser a mulher invisível.
Sim. Não, para ela é exatamente o oposto. É Exatamente. super positivo. Ela está tão contente por sair daquele ambiente. Yeah. O Johnny Storm, que antes toda aquela coisa do adolescente arrogante e rebelde dele, agora com as redes sociais ele torna-se uma estrela e não sabe lidar com essa fama e percebe que a influência que ele tem pode ser tão destrutiva como criativa. A história do Ben Grimm fica mais ou menos a mesma, e eu acho que a personagem do Ben Grimm é daquelas que têm sido mais desaproveitadas este tempo todo, porque é uma coisa tão gira. Ele é o homem, ele é a personagem que, apesar de se ter transformado em pedra, ficou ainda mais vulnerável e ficou ainda mais frágil. Sim. E todo esse conflito de personagem também é muito, muito giro para ser... Sim, e voltando um bocadinho ao filme, ao último filme dos Fantastic Four que foi feito, houve ali um momento... Ele tinha esses momentos, sim. Ele teve um momento poderoso, acho que foi o único momento que eu me lembro fixe desse filme, que foi esse momento vulnerável, tipo de assustado, Exato. de terror psicológico dele se estar a transformar em pedra. Eu acho que isso é ainda melhor explorado à totalidade da personagem dele, fica uma personagem muito, muito interessante. Pronto, e isto seria o conflito das personagens. Okay. Em termos de vilões, não pode ser o Dr. Doom. Não. O Dr. Doom tem de ser guardado para o segundo filme. Concordo. Porque ou tu, se tu quiseres pôr os dois no mesmo filme, ou estás a tirar o foco dos Fantastic Four, ou estás a tirar o foco do Dr. Doom. Exato. E nenhum deles merece isso. Yeah. Uma coisa muito a Thanos, que o Infinity War é Thanos. É o Thanos. Porque, o Dr. Doom é uma personagem fantástica. Ele é um cientista espetacular, ele tem acesso à magia, ele é o arqui-inimigo do Reed Richards, ele é tudo. Portanto, não vamos desperdiçar no primeiro filme. Há montes de vilões por onde explorar, eu não vou entrar aqui muito na parte do vilão. O Robert Shipman sugere um dos vilões clássicos dos Fantastic Four, que é o Puppet Master, que é o Philip Masters, cuja filha é a Alicia Masters, que é quem acaba por se apaixonar pelo Ben Grimm, ela é cega, e toda a narrativa andaria à volta de ela e o pai têm uma agência publicitária para heróis e vão ajudar os Fantastic Four a integrarem-se e a serem aceitos pelo mundo, e depois começam a surgir vilões que estão suspeitamente, como é que se... Suspeitosamente, let's go with that, suspeitosamente adaptados aos poderes de cada um dos heróis. Okay. E depois no fim tu descobres que era o Puppet Master que estava a controlar esses vilões, e depois eles viram-se contra o Puppet Master e pronto. Isso é muito... Vocês não viram The Incredibles 2, mas é isso. Ok. Ok. Pronto. Então, já vos spoilei o filme todo. Pronto, pode ser. Mas lá está, os Incredibles sempre foram uma adaptação do Quarteto Fantástico, portanto faz muito, muito sentido. Qual é o momento final, a cena pós-créditos deste primeiro filme dos Fantastic Four? Vês um castelo nas montanhas, com chuva, com trevoada, dois henchmen, dois minions, a verem uma parede de televisões, e de repente eles olham para uma dessas televisões e a cara deles fica branca. E eles começam a olhar um para o outro, a ver, ok, quem é que vai? Vais tu, vou eu, não sei, vais tu. E um deles tem de chegar ao ponto de apontar uma pistola ao outro. Okay. Ele pega numa tablet, vai pelos corredores do castelo, no meio das tapeçarias, no meio das armaduras medievais, até uma sala gigante onde tu vês uma figura coberta por um manto num trono em profunda meditação, e o henchman está a tremer como se estivesse a enfrentar a sua própria morte, e ele levanta uma tablet com uma imagem que mostra o Space Shuttle a aterrar no Hudson, e de repente dessa figura coberta por um manto os olhos começam a brilhar, e a tablet rebenta. Okay. E o henchman foge dali, e tu vês um punho em armadura a bater no trono, e uma voz a dizer Richards! E tens a introdução do Dr. Doom. Ok. Sim. Isso é eu acho que sim, faz muito sim. É muito interessante
introduzir o Quarteto Fantástico com a viagem no tempo. Sim. Acho que cada é uma coisa como deve ser. Sim. Justifica o facto de tu nunca teres ouvido falar deles. Exato. Transporta-os, introduz-los de uma maneira muito gira na cronologia atual. E até podes ligar o Hank Pym ao Quarteto Fantástico. Exatamente. Porque nós sabemos que ele fez experiências, né? Portanto, eles podiam fazer parte da equipa dele. Por exemplo. Sim. E eles podiam simplesmente ter sido, olha, foram os cientistas que se perderam. Exato. Não havia motivo nenhum para ninguém falar deles. Não havia nenhum... Sim, não, lá está. O Hank Pym tem tanta história, tem tanta, como tu disseste, tipo, anos e anos a fazer experiências. Exato. Não dava para mencionar tudo no Claro. Ant-Man and the Wasp e whatever. Pronto, é este o meu, não é meu, é do Robert Shipman. Mas faz muito sentido. Faz muito sentido e seria um bom... Seria uma boa introdução. Eu ficaria contente com essa história, assim, bem adaptada. E como é que o Dr. Doom já lá estava? Não sei. Eu diria o Dr. Doom podia ter estado envolvido originalmente também com a equipa. Pode ter escapado mais cedo, se calhar. Ou ter sofrido um acidente e por isso é que ficou desfigurado e voltou para o seu país natal e continuou, porque ele é um gênio. O Dr. Doom é das personagens mais inteligentes dentro do universo Marvel, quase ao nível do Reed Richards, mais inteligente que o Tony Stark. Portanto, ele poderia simplesmente ter continuado, e nós sabemos que há magia no universo Marvel, portanto, ele também podia ter ido ao Nepal e ter aprendido não sei o quê. Exato. Podia ter sido rejeitado lá pela Ancient One, podemos justificar isso. E agora está ali muito... Passou anos e anos e anos a fomentar e a alimentar aqueles rancores e aquelas vinganças, e agora que chega o Quarteto Fantástico é que ele vai voltar ao plano mundial e vai revelar-se outra vez. Ok. Era muito giro. Faz muito sentido. Eu gosto muito dessa teoria. Eu também gosto. Seria uma forma muito elegante de introduzir os personagens do MCU. E lá está, e pensem sempre nisto com aquele aspecto retrofuturista dos anos 60. Imaginemos a casa deles, o laboratório deles. Old Tech e aquelas cores dos anos 60, do Flower Power, dos hippies. As flores por todo lado e os sofás que parecem que estão forrados a cortinas. Sim, isso, mas com uma estética muito interessante e subtil. Não queremos uma explosão de anos 60 na nossa cara. Eu acho que era assim uma cena subtil. Não seria esse o foco, sim, mas o suficiente para distinguir claramente os filmes dos Fantastic Four de tudo o resto. Subtil. Eu confio no MCU para fazer uma cena classy. Isso. Há apenas duas coisas que acho que encaixam muito bem. Ter os Vingadores logo a perceberem se eles estão a cair. Eu acho que eles não deviam ligar o Quarteto Fantástico às outras personagens, pelo menos no primeiro filme, deixar só mesmo o Quarteto Fantástico. E o vilão ter uma agência de publicidade para esses super-heróis também não encaixa, porque isso não existe no MCU. Os heróis não são vedetas no MCU, portanto acho que isso também não encaixaria, mas tudo o resto faz muito sentido. Pronto, lá está. Como sempre, no MCU o foco raramente são os vilões. Exato. E eu acho que aqui o mais interessante é apresentar estes heróis do Quarteto Fantástico de uma maneira que os torne muito, muito interessantes. E muito likeable, que eles precisam de ser likeable, desesperadamente. E o foco no arco narrativo de cada uma das personagens, o foco na maneira como eles interagem uns com os outros. Lá está o Reed Richards, que acha que há um problema para ser resolvido, a Sue Storm, que não quer de maneira nenhuma voltar à sociedade repressiva dos anos 60. Exato. Gera aqui uma dinâmica familiar, um conflito familiar muito interessante de ser explorado. Sim. Eu gosto muito dessa ideia. É. E no fundo ainda não vimos esse lado da família no MCU. Pois não. Não muito. Foi explorado se calhar assim em pormenor em algumas das personagens, sei lá, a Scarlet Witch com
com aquele que eu me estou sempre a esquecer o nome, o Quicksilver. Sim, mas não há muita questão de família no MCU. Não. E o quarteto pode trazer essa vertente que ainda não há no MCU, vertente de família. E pode fazê-lo de muitas maneiras e pode ficar muito interessante. Sim, e podemos ver o quarteto a ser um bocado egoístas, não é ser egoísta, mas preocupar-se mais com a família do que o resto do mundo. Sim. Isso também seria algo também interessante de ver no MCU. Se calhar pela primeira vez o foco dos heróis não é o mundo, são eles mesmos. Isso é giro, isso seria giro. Gosto. Gui, apresentando-nos o X-Men então. Para. Pronto, eu não tenho uma teoria tão concreta como esta para o X-Men. Eu acho que nós já falámos sobre isto. Mas falámos no hype algumas vezes. Mas para mim, uma das maneiras mais interessantes de introduzir, não especificamente o X-Men, mas os mutantes, a ideia de mutantes no mundo do MCU seria a seguinte. Acho que isto é canon dentro da banda desenhada, acho que isto é assim que acontece. A justificação para a existência do gene mutante nos humanos. Sim, existe, não é a realidade principal da Marvel, mas numa realidade paralela existe essa explicação que tu vais dizer agora. Pronto. Nessa realidade alternativa dentro das bandas desenhadas, a origem do gene mutante está associada à interferência que os Eternals tiveram na evolução da Terra. Para relembrar, os Eternals são uma raça de alienígenas que foi diretamente criada pelos Celestiais. Os Celestiais são aquelas figuras semi-divinas dentro do universo Marvel. O Galactus é um Celestial, o Ego é um Celestial. O do Doctor Strange. O Dormammu é um Celestial. É um Celestial? Ou é um demónio? Eu acho que eles não o caracterizam bem, eles dizem só que ele é uma entidade cósmica. E isso pode significar várias coisas. Eu acho que eles não chegam a dizer. Mas pronto. Mas sim, é desse gabarito. Sim. Exatamente. Está nesse nível de poder. Exato. E lá está, o gene mutante nos humanos estaria relacionado com os Eternals. Agora, o Thanos é um Eternal? Não, o Thanos é um titã. É um titã. Que é uma subespécie de Eternals. Eles são meio que deixados de lado, são meio que sofrem discriminação, portanto é uma subespécie dos Eternos. E então, o que poderia justificar não existirem mutantes no universo do MCU até este momento era porque eles nunca tinham tido influência dos Eternals ou de nenhum género dessas energias ou de nenhum género desses poderes até agora. E, neste momento, com a influência do Thanos, quando ele fez o Finger Snap e matou metade das pessoas, e nós sabemos que isso vai ser revertido, nós sabemos que essas pessoas vão voltar todas, e se essas pessoas que voltassem, agora vinham com o gene mutante ativado. Exato. E isso justificava tudo. Eu acho que é a melhor maneira de fazer. Isso faz muito sentido, só o único problema de introduzir os X-Men, não, introduzir os mutantes dessa maneira, é que os X-Men não estão formados. E para os X-Men serem formados é preciso décadas. Porque tu precisas ter o Professor X, precisas ter o Magneto, que eles demoram décadas a serem quem são. Verdade. Portanto, tu aí terias mutantes, mas não terias X-Men. Verdade. E mesmo para teres uma equipa precisavas de pelo menos 15 anos. Exato. Verdade. Só se... os miúdos já têm 15 anos, neste momento, ganham poderes e em 1 ou 2 anos... Não, isso pode acontecer. Sim, mas não tinha... não conseguirias ter a equipa clássica de X-Men, não conseguirias ter a escola de mutantes, verdade. Nem o Professor X, nem o Magneto, nem nada disso. Mas tu podias... Diz. Mas se calhar ias dizer qualquer coisa. Não, eu estava a pensar, porque nós não sabemos, não fazemos ideia nenhuma, temos todas as teorias possíveis para o Avengers 4. Yeah. Também temos aquela possibilidade, aquela teoria
do Ant-Man conseguir, o Ant-Man and the Wasp ir até ao mundo quântico. plano quântico. Eu acho que isso vai acontecer e acho tipo, se onde é que tu queres chegar, que Sim. é a realidade ser alterada. Sim. E nós já falámos muito sobre isso, Yeah. até era uma das teorias que eu tinha na altura, Yeah. porque faz sentido. Yeah. Que a Terra deixe de ser a Terra que nós conhecíamos até agora, Yeah. mude, e de repente há X-Men. Só porque sim. Sim. Eles têm que... Mas seria um bocado preguiçoso. Seria. Mas seria preguiçoso... Mas se calhar descalçavam a bota, não é? Se calhar descalçavam a bota. A cena é, se eles conseguirem ir para outra realidade e voltar atrás no tempo, não sei, tipo... Eu não digo ir para outra realidade, eu digo que a realidade que nós conhecemos é alterada. É alterada, sim. Ou então é fundida com outra realidade. Sim. Pode haver uma realidade da Terra que existe só X-Men Sim. e de repente os X-Men vêm-se no mundo onde existem super-heróis e os Sim. super-heróis vêm-se no mundo onde existe X-Men e os dois chocam. Sim. Eles até podem adaptar a franquia toda do X-Men que vimos até agora, portanto, as personagens que nós já conhecemos de X-Men agora, eles conseguem com isso, com uma adaptação dessas, fazer os dois merge. Lá está, são duas realidades no mesmo universo que se podem misturar. Who knows? Tipo, eles já têm personagens muito fortes aí, eles sabem que os fãs gostam dessas personagens. A questão é essa, se eles introduzirem os mutantes através dos Eternos, que faz sentido, porque tem a ver com o que acontece na banda desenhada, mas tu aí, como a Sara disse, tu não ias ter as personagens que os fãs gostam. Não ias ter o Wolverine, não ias ter o Cyclops, não ias ter, sei lá, etc. Tempestade. Sim. Isso é essencial, isso é o X-Men. Exatamente. Irias ter mutantes de facto, mas até essas personagens estarem formadas, até serem quem são, e demorar aqui 20 anos, 30 anos. Sim, verdade. A Marvel tem um problema que é, não é introduzir mutantes, porque pelo que nós estamos a falar é fácil introduzir mutantes. É introduzir os X-Men, porque a Marvel tem que introduzir os X-Men como os fãs conhecem. E introduzir os X-Men como os fãs conhecem é introduzi-los já. Eles têm que vir do nada. E isso é que é problemático, é difícil. Claro que eles neste momento já sabem como vão fazer, mas não é fácil. Não é fácil porque eles têm que introduzir toda uma sociedade, têm que introduzir toda uma escola, toda uma equipa e têm que introduzir logo uma relação entre heróis e vilões que não existe. Ok, então, pondo um bocadinho de lado a parte das personagens de X-Men que já existem há muito tempo, como o Magneto, o Professor X, o Wolverine, que nós sabemos que o Wolverine é super velho. Exatamente. Portanto, seria difícil introduzi-lo aqui desta maneira, a não ser que tu arranjasses uma justificação muito forçada a dizer não, estas pessoas que são muito raras tinham o seu gene mutante ativado, mas agora é que isso se ativou em larga escala. Podias puxar isso dessa maneira, mas eu concordo. É não gosto. Olha, eu agora estou aqui a pensar, nós estamos aqui a dar voltas e o First Class foi uma introdução ao X-Men. No First Class o mundo não sabia que os mutantes existiam. Ninguém sabia que os mutantes existiam. Até um certo ponto, eu lembro-me que o Magneto nem sabia que havia pessoas iguais a ele. Sim, verdade. Portanto, isso foi uma introdução de facto ao X-Men. Foi. Mas tu aí tinhas o Professor X, tinhas o Magneto que já vinham de trás. Epá, é assim, tu podes ter uma coisa, não é? Tu podes ter uma coisa, o mundo pode não saber que eles existem. Mas lá está. E se calhar, em vez das linhas narrativas dessas personagens começarem na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra, começam muito mais tarde, sei lá. E então tens a formação do X-Men só agora. Sim. Não, isso funcionava, mas lá está, mais uma vez tens de justificar porque é que o gene mutante de algumas pessoas e não de outras se tornou ativo antes do Finger Snap. Mas pode nem haver Finger Snap, é isso que eu estou a dizer. Okay. Pode já haver mutantes neste momento. E ninguém saber que eles existem. Mas se formos por aí, também não nos podemos esquecer dos Inhumans. Os Inhumans são
no fundo, uma espécie de cópia. Mas já não vai haver Inumanos. O filme dos Inumanos foi cancelado. Sim. Os Inumanos esquece. Mas Agents of S.H.I.E.L.D. pronto, ainda é canon, Agents of não é? S.H.I.E.L.D. já faz parte da MCU. Esquece. Sim, verdade. Mas pronto, apesar de ser esquecido a partir de agora, ainda foi ali um bocadinho durante algum tempo. Mas que não vai ser usado. Não vai ser usado. Exato. Não vai ser... É assim, na minha ótica, e eu estou a olhar para a cena neste momento de um ponto de vista mais de business. Pronto, como é que o MCU e a Disney atacam este problema? Eu acho que se tivermos agora, em poucos anos, uma introdução outra vez aos X-Men, eu acho que isso não vai funcionar bem. Se for tudo do início com um cast novo e isso tudo, não estou a ver isso a funcionar bem. Eu estou a ver mais a cena de funcionar mais no nível do... como eles fizeram com o Spider-Man. Se pensarem bem, já seria eventualmente uma terceira vez que eles vão introduzir a mesma história de X-Men. Eu não sei se eles não... Voltando ao que eu estava a dizer antes, eu não sei se eles não aproveitam este cast brilhante que eles têm do X-Men e arranjam uma história para juntar os dois universos. Porque, imaginem tipo o Professor X e o Magneto e essas personagens todas a interagirem com o cast que já temos no MCU. Não os personagens que vão eventualmente desaparecer, Captain America e isso tudo, mas com os personagens que ficam. Estás a dizer fundir a linha narrativa da Fox com a linha narrativa da Marvel? Há muita gente que fala isso, mas eu não sei se a Marvel quer isso. Não sei. Eu acho que isso ainda tem poder, eu acho que isso Porque tem uma base. Se a Marvel fizer isso, a Marvel tem que assumir que os filmes foram feitos pertencem ao MCU. Pois, verdade. Sim. Não sei se a Marvel tem algum problema com isso ou não. Não sei. Agora, como é que... É assim, podias fundir com a tal teoria de que as duas realidades diferentes fundem-se na mesma e pronto. Problema resolvido. Já tens atores com contratos assinados. Porque a cena também que muita gente fala é... Nós já tivemos, sei lá, 10, 20 atores X-Men nos anos 2000. Sim. Agora tens 10, 20 atores que são o novo X-Men. Exato. Há mais 10, 20 atores diferentes para ser outra vez o X-Men. Verdade. Eu acho que é tipo muita repetição e o MCU sabe que o pessoal não quer essa repetição. Lá está, o exemplo do Spider-Man. Tipo, eles não vão querer fazer isso tudo outra vez, tipo... Eu também acho que eles não vão fazer a história da origem do X-Men outra vez. Sim. Eles têm que introduzir o X-Men como já em pleno funcionamento. Sim. Mas ou eles introduzem adaptam esses dois universos agora, ou então se calhar só o usam mais para a frente, porque é tudo muito recente para recomeçar mais ou menos tudo outra vez. Não recomeçar, como tu estavas a dizer, mas... Não sei. E no entanto, como tu estavas a dizer há pouco, a Marvel não ganha nada em atrasar a introdução do X-Men. Exato, é isso. Eles não vão querer esperar 3 ou 4 anos até introduzirem o X-Men. Há demasiado dinheiro envolvido, há demasiado a ganhar para eles... Lá está, o ideal seria eles passarem 3 ou 4 anos lentamente a moldar as coisas, lentamente a fazer construir a narrativa até onde fizesse perfeito sentido estas coisas acontecerem, estas coisas surgirem. Mas de um ponto de vista de negócios, eles não querem esperar 3 anos ou 4 anos. Eu acho que eles não têm bem percepção, mas se vocês pensarem, não existe merchandising de X-Men. Não existe, vocês pensarem, não há pops de X-Men, não há X-Men dos filmes, atenção. Sim. Não X-Men baseado. Não há nada. Olha, nunca tinha pensado nisso. Porque a Fox não tem os direitos de merchandising do X-Men. A Marvel tem. E para não vender os filmes, a Marvel não vende
essas licenças. Portanto, há muito dinheiro a ganhar aí também. Sim, e se a Marvel atrasar os filmes, é todos esses milhões e milhões e milhões, bilhões e trilhões de dinheiros que a Marvel perde. Sim. Exato. Cada mês que eles atrasam isso, neste preciso momento, são os investidores a verem, olha, eu este mês podia ter ficado rico mais não sei quantos milhões de dólares. São menos milhões de bonecos que eu vender por mês, não é? Portanto, não faz sentido nenhum eles atrasarem em trazer o X-Men. Nenhum. Verdade. Quanto, assim, eu até diria que eles poderão até atrasar a introdução do mundo cósmico, porque eles estavam indo para lá, que ia ser o como é que era? O Adam Warlock. Não, eles tinham um nome, que é o Cosmic MCU. Cosmic, Marvel Cinematic Cosmic, bom, ok, o mundo cósmico da Marvel, não sei qualquer. Que eles iam, que ia ser o James Gunn, que era o James Gunn que estava a desenvolver. Eles até podem muito bem descartar tudo isso e atrasar tudo isso. Sim. E trazerem o X-Men. Porque eles têm muito mais dinheiro a ganhar com o X-Men do que a ganhar com o mundo cósmico. Verdade. O X-Men é minador. For sure. E pensando agora para os últimos minutos do programa, pensando nas coisas para a frente, o que isto nos permite é daqui a uns anos vermos os Vingadores versus os X-Men. Que é o que toda a gente quer ver. Exatamente. Yes. Seria um evento de crossover mais épico ainda do que o Infinity War. Seria uma coisa fantástica. Mas tu estás a mencionar isso, um grupo contra o outro? Um grupo contra o versus? outro. Sim, versus. Damn. Agora, só eu mencionei isto aqui na reunião que nós tivemos antes de gravar, mas não falei aqui no programa, acho que era interessante falarmos, que é a minha teoria de que a Marvel pode ter duas linhas narrativas no cinema. Sim. A linha narrativa dos Vingadores, e como tem agora, e a linha narrativa dos X-Men apenas. Sim. E nós teríamos 4 filmes, como temos agora, do MCU como conhecemos, e teríamos também, não digo 4, mas talvez 2 filmes do mundo dos X-Men, e seriam duas linhas narrativas paralelas, mas diferentes, e os fãs poderiam seguir as duas, como poderiam seguir uma ou outra, e depois teríamos esses eventos de crossover. Porque a Marvel também vai ficar com um problema ao ter tanta personagem, que é não vai ter espaço para desenvolver todas as personagens ao mesmo tempo, não é? A Marvel não pode lançar o filme todos os dias do ano. Portanto, neste momento eles estão a lançar 4 filmes por ano. Poderão até ter 6 por ano, mas mesmo assim já é muito. Já é muito. Já é overkill. Mas mesmo tendo 6 filmes por ano, tu não consegues ter as personagens todas sempre em tempo de antena. Não consegues. E isso também é um problema para a Marvel. E a verdade é que antes do MCU como nós o conhecemos, os grandes heróis da Marvel eram o Homem-Aranha e o X-Men. E se neste momento nós nos apaixonamos e temos versões fantásticas do Iron Man e do Capitão América e do Hulk e da Black Widow e destas personagens todas que nós temos, o único motivo pelo qual nós temos estas personagens fantásticas e estes filmes excelentes que nós temos visto até agora foi exatamente porque a Marvel não tinha acesso ao X-Men e ao Homem-Aranha. Verdade. E eles agora termos outra vez o foco nestas personagens pode fazer perder podem-se perder oportunidades criativas. Podemos perder o foco destas outras personagens que entretanto já nos apaixonamos por elas e queremos ver muito mais delas. Sim. É por isso que talvez faz sentido termos duas linhas narrativas diferentes. Eu acho que sim. Temos 4 filmes do MCU como conhecemos, outros 4 filmes de X-Men por ano. Olha, imagina isto era difícil de justificar dentro do mundo, mas imagina o seguinte. Os filmes do MCU como nós o conhecemos continuavam tal e qual como está planeado. Tínhamos a invasão secreta, como provavelmente vai ser, isso ia acontecer, e paralelamente a Marvel iniciava linhas narrativas do X-Men. Sim. E esses filmes mantinham-se a contar a sua historiazinha durante 1, 2, talvez 3 filmes. E só ao fim do 3º é que tu percebias que as coisas estavam a acontecer no mesmo universo. Exatamente. Sim. Exatamente. Sim. E isso é um caminho que faz com que a Marvel consiga lançar mais filmes por ano e que não sature.
Exato. Porque tu teres, uma coisa é tu teres 6 filmes que é a mesma linha narrativa, estão todos ligados, outra coisa é tu teres 8 filmes de super-heróis por ano, é diferente. Porque Que é o que já acontece hoje em 8 dia. filmes de super-heróis por ano já é o que tu tens. Já estás habituado. Agora, não são todos a mesma coisa, ou melhor, dentro do mesmo mundo. Mas mesmo sendo dentro do mesmo mundo, se eles não cruzarem essas linhas narrativas, tu podes ter uma secção de público que gosta muito do X-Men e que pode ver todos os filmes do X-Men e não perder nada. Não é não perder nada. Se só vir os filmes do X-Men, continua a haver uma linha narrativa coesa, coerente, com princípio, meio e fim. Exato. E não fica a pensar o que é que está aqui porque não viu os filmes dos Avengers. É a mesma coisa para os Avengers. Estão a ver os filmes dos Avengers, não há piadas relativas ao X-Men. Não há referências, não há nada. E, mais ainda do que isso, fazer essas duas linhas narrativas com tons e aspectos e estéticas muito diferentes. Fazê-las mesmo quase em géneros cinematográficos diferentes. Sim, for sure. Eu agora tive aqui outra ideia, mas que possivelmente não é o que vai acontecer, mas eu acho que seria interessante, seria pegar no X-Men e fazer a maior série de televisão ever. O que é que vocês acham sobre isso? Tipo, maior do que o Game of Thrones, maior do que, tipo, the shit. Há um problema só. Sim. Que a Marvel Studios não faz televisão. Não. Porque é assim, nós temos neste momento duas Marvels. Tens a Marvel Television e tens a Marvel Studios. Ok. A Marvel Studios reporta diretamente à Disney. Portanto, o Kevin Feige não tem que dar explicações à Marvel, tem que dar explicações à Disney apenas. Ele tem tipo autonomia total. Depois tens a Marvel Television que tem que se reportar à Marvel. Sim. Portanto, eles são separados, completamente separados, desde que houve ali um atrito entre o Ike Perlmutter e o Kevin Feige. Isso é toda uma outra telenovela. Talvez há uns 5 anos, 6 anos, os gajos então eles separaram-se e é por isso que nós antes tínhamos Agents of S.H.I.E.L.D. muito ligado aos filmes e deixaste de ter por isso mesmo. Portanto, isto não vai acontecer porque o Kevin Feige não vai dar o X-Men à Marvel Television. Isso não vai acontecer. Pronto. Faz sentido. Mas seria uma puta série. Seria uma grande série, tipo... Seria muito, muito interessante. E tipo, um evento televisivo. Tipo, estava a imaginar a coisa maior de sempre. O que os Inumanos deveriam ter sido. O que os Inumanos deveriam ter sido. Sim, basicamente. Foi tipo a maior joke de sempre. Portanto, se calhar não queremos o X-Men na televisão. Se calhar não. Bom, e com este pensamento terminamos aqui o Cool Geek Show. Nós para a semana estamos de volta. Esta semana também com o hype. Temos depois ver como é que gravamos isto. Sim. Bom pessoal, eu sou o Daniel, estive aqui com a Sara e com o Gui. Este foi o Cool Geek Show, programa do Clube Geek. Até para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoas. Deus pessoal, fiquem bem. Bye.